Em contrapartida, o discurso do presidente Donald Trump surpreendeu a todos. Isso a gente pode garantir aqui. O presidente Trump falou várias, como a gente está contando aqui para vocês, teve recado para o mundo todo, teve discurso doméstico, teve fake news, mas teve também um elogio ao presidente Lula. Queria passar para vocês aqui para a gente abrir, para a gente comentar. Vamos ver. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? We actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. Bom, dá para retomar só a reação da delegação brasileira, o react, quando o Trump começa a falar, porque eles estavam ali com a tradução, eu não sei nem se eles se deram conta ali, ó. O Mauro, a primeira-dama, o Celso Amorim, a vida tá falando do encontro. Estão falando de nós, olha lá. O Celso. Eu acho que ninguém estava esperando. Ficaram agitadíssimos. Foi igual no futebol. Exatamente. Foi o VAR ali, gente, pra gente ver de novo. Porque eu não sei vocês, mas eu desconheço um encontro de 39 segundos em que alguém diga que deu match. Deu química. E ele ainda diz, eu só faço negócio com quem eu gosto. É isso. Acho que essa é a frase que importa. E eu gostei dele. Porque na sequência, quando ele diz assim, o Brasil continua indo mal, vai continuar indo mal se não trabalhar com a gente, mas retoma a discussão inicial aqui do Brasil, que é nós, Brasil, queremos negociar. O que o Trump está dizendo agora é, eu só negocio com quem eu gosto. Então, se eu gosto do Lula, né, é regra de 3. Logo, Guga, pode ser que tenha um caminho ali para a gente poder negociar. Tem um delayzinho ali. Sem dúvida, Andréia, a gente... tem um delay daqui pra gente, para chegar aí no Brasil, mas... Bom, a gente sempre menciona, o presidente Trump não tinha opinião sobre o presidente Lula, ele não mudou de opinião sobre o presidente Lula, ele formou uma opinião sobre o presidente Lula de forma rápida. O Trump e o Lula são dois animais políticos, como a gente sabe, eles se encontraram ali rapidamente, como você colocou, aparentemente deu match, pelo menos pela declaração do presidente Trump. A gente ainda não tem a versão do presidente Lula sobre como foi esse encontro rápido entre ambos, mas chama atenção, primeiro ele não cita o ex-presidente Bolsonaro no discurso dele, ele critica o Brasil, mas não cita o ex-presidente Bolsonaro, isso é muito importante. Posteriormente, o Trump, que é o maior ídolo dos bolsonaristas e do próprio presidente Bolsonaro, ele elogia o atual presidente do Brasil, elogia o presidente Lula. E não foi ali naquela conversa, naquelas entrevistas lá de cercadinho que vocês falam. Não, foi do palanque das Nações Unidas com o presidente Lula presente. Quer dizer, isso
por si só já é algo gigantesco. É uma sequência de elogios que ele vai fazendo ao presidente Lula. Claro que a gente não sabe ainda como vai ser, se vai ter esse encontro, como vai ser a dinâmica desse encontro. Ou, no caso do Zelensky, o Zelensky chegou numa situação de fragilidade para se encontrar com Trump. O Ramaphosa chegou numa situação de otimismo para se encontrar com Trump, da África do Sul. Acabou sendo humilhado. Então, a cautela é muito importante nesse momento. Mas, claramente, o presidente Lula, nesses 39 segundos, conseguiu mais avanços do que todas essas missões de empresários, de políticos, de todas as tentativas que tiveram ao longo desses 3 meses, que ele foi direto ao ponto, conseguiu ir direto ao Trump e agradou o Trump. Acho que eu queria colocar a apuração de repercussão. Fala, Sandra. É porque a gente estava acompanhando toda a sequência, né? Você ressaltou ali a sequência que aparece a comitiva brasileira, mas logo depois aparece a delegação americana. E a cara do Marco Rubio está de extrema contrariedade, secretário de Estado aqui dos Estados Unidos. Por que eu estou ressaltando isso? Porque uma das vezes que Lula, das 4 vezes que ele foi aplaudido em meio ao discurso, uma delas foi exatamente quando ele criticou a postura americana em relação a Cuba, lembrando que Marco Rubio é filho de cubanos. Então, será que essa contrariedade de Marco Rubio, que é exatamente quem provavelmente terá que organizar, se houver esse encontro entre Lula e Donald Trump, vai interferir em como, de fato, esse encontro vai ocorrer? Porque foi simultâneo, a gente vê o Lula ali, opa, peraí, se a gente tivesse leitura labial, né, André, seria assim, peraí, estão falando da gente, aí ele presta atenção, né, o Lula. E logo depois eles plugam a delegação americana. E o Marco Rubio está com uma cara que eu diria quase furiosa. Agora, é isso, né? Eu queria só lembrar que quando veio o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente acaba chamando muito de presidente o Guga e eu, porque aqui nos Estados Unidos, uma vez presidente é sempre presidente, né? Então, não se fala sempre ex-presidente, como a gente fala no Brasil. Também houve um encontro muito rápido, mas houve uma gravação, alguém filmou com o celular. E ele disse na época, eu te amo, para o presidente Donald Trump. E hoje ele não foi citado por Donald Trump. E é curioso, porque você vê que Donald Trump está falando o discurso que está no teleprompter, ele interrompe e fala, nossa, eu nem acredito que eu estou falando isso, porque eu acabei de ter um encontro agradável com Lula, cita Lula, é parte dele a iniciativa de falar do Lula e não cita Bolsonaro, Andréia. E como o Trump é um personagem que as favas com o protocolo, ele poderia ter respondido sobre Bolsonaro a Lula, que falou de Bolsonaro no seu discurso de abertura, falando do julgamento. Não o fez. Queria só colocar aqui a repercussão, porque eu acho que, ouvindo o Guga e a Sandra, eu me lembrei que serão feitos vários usos dessa fala de Trump. O que importa aqui para o governo Lula, neste momento, é o corte. Isso. É o que eles vão fazer nas redes sociais e de uma forma bem sucedida, com o Trump dizendo, tem ótima química, vai ser usado até em campanha, isso por óbvio. Como o bolsonarismo fez também de forma muito bem sucedida com várias falas de Trump sobre a família Bolsonaro. Isso é normal, gente, isso é da política. Então, concordo com você, Guga, não sabemos ainda onde é que isso vai dar, do ponto de vista comercial, mas politicamente já vai ter um uso, uma exploração positiva para o governo Lula, que estava só colhendo derrotas do governo americano até aqui, nas duas frentes, comercialmente e também politicamente. Eu fui conversar com fontes de Itamaraty e também com bolsonaristas do núcleo ali mais próximo do ex-presidente, tirando Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão lá fora e são os responsáveis por essa interlocução junto ao governo americano e que produziram uma verdadeira barreira, impediram qualquer tipo de interlocução de outro ator político que não eles. Os demais bolsonaristas aqui no Brasil estão vendo como um balde de água fria para o bolsonarismo. Então, politicamente, foi uma derrota para o bolsonarismo hoje, essa fala do Trump, porque ele não precisava ter feito um elogio público. A Sandra lembrou bem de 2019, uma fonte do Itamaraty estava me dizendo que eles estavam esperando algum tipo de alinhamento, não nesse nível, no backstage, porque eles lembravam que isso sempre acontece e citaram o caso de 2019, quando o Bolsonaro diz Trump, I love you, e no relato até do Lauro Jardim, que foi quem deu a história na época, o Trump devolve dizendo
bom te ver. E que a gente até brincou, qualquer coisa eu te aviso. Exatamente. Aquele meme, quando você diz eu te amo pra alguém, você não ama a pessoa, você diz, legal, qualquer coisa eu te aviso. Que foi a resposta do Trump. Esse é o primeiro... Essa você gostou, né, Merval? É um meme que rola muito nas redes sociais. E no Zap também. E 2 bolsonaristas me dizendo que desarma essa estratégia, a estratégia bolsonarista de dizer que eles têm um monopólio de interlocução com a Casa Branca. A conferir o que vem aí, tarifas, sanções, mas politicamente foi um golaço para o governo brasileiro hoje. Com certeza. Agora, tem alguns senões assim. Primeiro, o Trump é imprevisível. Totalmente. Ele deve estar sendo pressionado agora pelo Marco Rubio, por vários, inclusive pelo Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, através de interlocutores, para consertar essa história. Então, não vai ser surpresa se ainda hoje ele fizer uma declaração dando para trás. Né? Isso aí não é. Digamos que não aconteça isso, que ele tenha, pelo menos, ficado bem impressionado com Lula, não sei. Rapidamente, 39 segundos é complicado. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Mas então... os discursos foram feitos antes desse encontro. Sim. Então, o Lula foi agressivo institucionalmente, porque tinha que ser. O Trump ouviu o discurso do Lula, pode não ter prestado atenção e tudo, mas evidentemente que ele ouviu, né? Sim. E não se furtou a falar com Lula e dizer de improviso que tinha gostado dele. Portanto... o discurso dele já estava pronto, do Trump também. Tanto que ele disse, eu nem sei por que eu estou dizendo isso, porque eu gostei do Lula. Então, ele até consertou um pouco o tom dele. Então, essas coisas todas estão indo muito bem. Agora, tem que ver as pressões, e tem pressão também do outro lado. Empresas americanas que devem estar pressionando para resolver o caso das tarifas. Isso tudo a gente vai ter que esperar. Mas tudo que eles não queriam, Merval, era essa imagem de Lula e Trump na mesma foto, na mesma sonora, no mesmo corte. Então, assim, eles não querem... Porque, obviamente, você tem uma exploração, como eu estou dizendo, política disso, que é do jogo, natural. O Paulo Figueiredo, ato contínuo à fala de Trump, foi às redes sociais dizer que Trump é um gênio, que ele... diz que o Trump gosta do Lula e que coloca o presidente brasileiro numa situação impossível, Valdo, porque na visão do Paulo Figueiredo, o Lula vai ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? Imagina, esse sujeito está completamente no mundo da lua, né? Que essa é a reação, o Eduardo Bolsonaro na mesma linha, né? Porque os dois, repito aqui, eles não querem perder esse monopólio da interlocução. E você fala do staff do Trump, e a Sandra bem comentou o Marco Rubio, na visão de integrantes do Itamaraty, eles acham que pode ter um outro efeito, que é dar uma, assim... Um freio de arrumação. Assim, você está enquadrado no pessoal dele. Vocês estão fazendo tudo isso para agradar o chefe, mas o chefe está dizendo que gosta do inimigo. E como é que nós vamos fazer agora? Estou dizendo que a expectativa é do Itamaraty, não estou dizendo que isso vai se confirmar. É só um relato de uma apuração que eu fiz.